E hoje vamos falar de um filme no mínimo intrigante. Imagine um mundo onde a mentira não existe. E literalmente ninguém sabe mentir. Até que um dia um rapaz consegue inventar a mentira. O Primeiro Mentiroso de 2009. Filme esse que trata de questões sociais, filosofia e até religião. Então vem comigo que a gente vai conversar curiosidades, lições do filme e no final eu falo a minha opinião sobre o que foi que eu achei desse filme diferentão. Começando pela premissa do filme, que é uma premissa muito inteligente e provocadora. Imagina um mundo onde ninguém consegue mentir, literalmente. Todo mundo diz exatamente o que pensa, sem filtro, sem fingimento, sem criatividade até. Nesse mundo, o protagonista, Mark Bellison, interpretado por Ricky Gervais, é um roteirista fracassado até o dia em que ele inventa a mentira. A partir daí, tudo muda, ele ganha dinheiro, respeito e até tenta conquistar o amor. Mas com grande poder vem grande, confusão existencial. Crítica disfarçada de comédia. O filme começa com uma comédia pastelão, mas logo se transforma em uma crítica filosófica sobre verdade, religião, sociedade e até o conceito de Deus. Quando Mark começa a mentir, as pessoas acreditam em tudo o que ele diz, inclusive quando ele fala de uma vida após a morte inventada. Ele literalmente cria uma religião sem querer, só para consolar a mãe no leito de morte. E todo mundo passa a segui-lo como um profeta. Na verdade, isso acontece muito até hoje. Nós temos aí todos os tipos de pastores pregando absurdos nas igrejas. Mas o que o filme está tentando dizer? O Primeiro Mentiroso usa o humor para levantar questões profundas. Será que a mentira é sempre ruim? A religião nasceu do medo da morte? Viver num mundo onde todos falam a verdade é realmente ideal? Até que ponto a sociedade precisa de histórias, mesmo que falsas, para funcionar? Olha só que profundidade as perguntas são feitas nesse filme. E agora vamos às curiosidades do filme. Foi o primeiro filme da história do cinema a partir de uma premissa onde a mentira não existe. Essa ideia surgiu da mente de Ricky Gervais, que também dirige, escreve e protagoniza o filme. Outra curiosidade é que é a estreia da direção de Ricky Gervais. Eu falei Gervais, mas é Gervais, se pronuncia mais ou menos assim. Esse foi o primeiro filme dirigido por Ricky Gervais para o cinema. Antes disso, ele era mais conhecido como o criador da série The Officer, na versão britânica. Elenco recheado de estrelas. Apesar de ser um filme de orçamento modesto, o elenco tem nomes como Jennifer Garner, Rob Lowe, Jonah Hill, Tina Fey, Edward Norton, que faz o policial, e até Philip Seymour Hoffman, todos em participações marcantes ou até cômicas. Polêmica com temas religiosos. O filme causou muita polêmica entre grupos religiosos por sugerir que a religião foi inventada como uma forma de lidar com o medo da morte, como uma espécie de mentira reconfortante. E na verdade faz até sentido. Eu acho que inclusive a nossa religião foi talvez não inventada com base no medo da morte, mas pelo menos para manipular a massa. Com certeza é muito provável que as religiões tenham sido inventadas com essa finalidade, sim. Ricky Gervais, que é ateu declarado, disse que o filme não é um ataque direto à fé, mas sim uma sátira sobre o poder das narrativas. Olha aí, exatamente o que eu acabei de falar. Título alternativo bizarro na França. Na França, o filme foi lançado com o título Mythomane, um trocadilho com mentiroso mítico, que soa quase como um super-herói. Gravado em locações reais e modestas, foi filmado em Massachusetts, Estados Unidos, em cidades como Lowell, Boston e Queens, com cenas gravadas em prédios históricos reais, o que deu ao filme um ar atemporal. Roteiro escrito em menos de 2 meses. Ricky Gervais e Matthew Robson escreveram o roteiro do filme em cerca de 7 semanas e mantiveram boa parte da ideia original, mesmo com os ajustes de produção. Não existe ficção no mundo do filme. Olha só que interessante. A obra dialoga com conceitos de Nietzsche, Freud e até Platão, ao tratar da função da mentira, da fé e da idealização na sociedade.
E olha só a próxima curiosidade, que coincidência. Foi lançado em plena era das fake news, sem saber disso. Em 2009, o mundo ainda não falava de pós-verdade e fake news, mas o filme antecipou o debate sobre como a mentira pode ser usada como arma, consolo ou poder. E agora vamos às lições do filme, pois realmente o filme foi construído com essa base a passar essas lições, essas reflexões. A verdade pode ser cruel, mas a mentira pode ser uma arma poderosa. No mundo do filme, as pessoas dizem sempre a verdade, sem filtro. Isso machuca, afasta e gera desconforto. Quando o personagem principal aprende a mentir, ele descobre que nem toda mentira é maldosa. Algumas confortam, protegem e até salvam. Olha só que reflexão. Quantas vezes você já não precisou mentir para trazer algum conforto para a pessoa? E, na verdade, eu sempre me incomodei com a mentira. Para quem não sabe, eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu sou autista e autista fica bem incomodado em mentir. Então eu tive que aprender na marra que algumas mentiras são necessárias. Por exemplo, se a mulher está perguntando, tô bonita? Tá bonita. É claro, esse aí sou eu tentando mentir. Tá bom? Eu sou assim. Mas, na verdade, com mais prática que eu tenho hoje em dia, eu já falo, não, tá bonita, você tá bem. Cara, eu tinha muita dificuldade de fazer uma mentira desse tipo. E o pior de tudo isso é que pra mulher você não pode mentir. Gaguejou, ela já se sente insegura. Ela sabe disso. Ela sabe que você tá forçando e tá mentindo ali. Mas isso, até hoje eu tenho esse desconforto, mas eu já sei mais ou menos como é que eu tenho que falar em algumas situações, principalmente se envolve caso de vida ou morte. A outra lição é que mentir é parte da humanidade. O filme nos faz refletir. Sem mentiras, não existe arte, esperança ou até religião. Tudo vira um mundo frio, literal, sem imaginação. A mentira, nesse contexto, cria propósito, sentido e até beleza. Olha, essa lição faz sentido porque o protagonista, ele é um roteirista, certo? Então ele precisa de criatividade para fazer suas histórias e sem a mentira você não tem criatividade. É basicamente isso que o filme ensina e mostra. E até, como eu mencionei anteriormente, os filmes existem nesse mundo, mas os filmes eles são todos literais. Não são inventados, não tem ficção científica, não tem ficção de nada. Porque os roteiristas, de modo geral, não conseguem inventar uma mentira nesse filme. Então tudo é baseado em fatos históricos. Olha só que mundo chato. Mas faz sentido. Como é que você vai ter criatividade se não souber mentir? Não é verdade? O poder da palavra transforma tudo. A fala de Mark, que é o protagonista, inventando uma história sobre o homem no céu, muda a cidade inteira. As pessoas acreditam porque confiam nele e isso mostra como narrativas moldam sociedades, crenças e até comportamentos. A aparência importa menos do que a conexão emocional. Em um mundo onde todos dizem exatamente o que pensam, Mark é constantemente lembrado de que ele não é bonito o suficiente para sua paixão. Mas ao longo da história, ele mostra que honestidade emocional, bondade e autenticidade vencem padrões superficiais. Rapaz, não vence não. Não vence não, eu não acredito nisso. Se o cara é uma pessoa sem graça, certinho, bondoso, são características que não conquistam as mulheres. De fato não conquistam, isso não funciona. Cansei de ver homem bonzinho se dar mal. Mas eu mencionei essa lição aqui porque mais à frente eu vou falar sobre ela. A outra lição é que a verdade não precisa ser dita de forma cruel. O filme também questiona a brutalidade de sempre dizer a verdade sem empatia. Ser sincero não é o mesmo que ser insensível. Olha, faz sentido essa lição aqui, mas eu gosto de ser sincero, doa a quem doer. É bom a pessoa levar um tapa logo na cara com a verdade, que aí ela deixa de criar ou alimentar ilusões. A fé pode ser um conforto, mesmo que construída sobre dúvidas. Ao inventar uma história para consolar sua mãe morrendo, Mark cria uma religião acidental. O filme levanta a pergunta: precisamos de provas ou basta acreditar no que nos dá esperança? Olha que interessante. O ser humano ele gosta muito de acreditar em algo que ele nunca viu, sabe? Ele só acha que sente
que existe tipo uma força sobrenatural que ele não consegue compreender, mas que ele consegue de alguma forma sentir. Várias culturas já criaram diferentes religiões. Você pode ver, eu estou assistindo uma série agora dos Vikings, que mostra exatamente esse conflito entre religiões. Os Vikings acreditam em deuses nórdicos, e aí eles entram em conflito com os cristãos. Os cristãos têm as próprias crenças deles e tal, mas para você ver como cada civilização sempre criou o seu Deus. Sempre. Sempre buscou a religião como uma forma de justificar algumas ações da natureza. Por exemplo, se está trovoando, é porque o deus Thor está furioso, alguma coisa do tipo. E a propósito, algumas religiões você pode ver que também, com o passar dos anos, perderam a força, como, por exemplo, a religião dos gregos lá, que é a mitologia grega, né? Os deuses, Zeus, que mais? Hades. Ninguém mais acredita nisso hoje em dia, mas naquela época era bem reconfortante para aquele povo. O Primeiro Mentiroso, de 2009, teve um orçamento de 18 milhões de dólares e faturou 32 milhões de dólares. O filme lucrou modestamente, cobrindo seus custos de produção e obtendo algum retorno, principalmente graças à bilheteria internacional e vendas posteriores como DVD, streams e etc. Não foi um blockbuster, mas também não foi um fracasso financeiro. E nas avaliações ele teve 56% de aprovação do Rotten Tomatoes e 39% de aprovação da audiência. Certo? E agora chegou o momento de falar a minha opinião. Então, eu assisti esse filme sem muitas expectativas, não sabia nem do que se tratava, sabe? Eu só olho em catálogos de filmes que são recém-lançados, e aí eu comecei a assistir o filme na época que praticamente foi lançado, 2009 por aí. Então, é uma premissa que me pegou de surpresa. Eu olhei assim, rapaz, o que está acontecendo aqui? Todo mundo estava falando de uma maneira muito estranha, sabe? Eu não estava conseguindo entender. No filme, todo mundo, é estranho no sentido sincero, sabe? Falando exatamente o que pensam, sem filtro, e prepare-se para constrangimento nesse filme, sabe? Prepare-se, porque eles realmente falam o que pensam, sem filtro. E aí foi quando eu me toquei que todo mundo ali fala a verdade. Inclusive, nem sequer guardam os pensamentos. Eles falam mesmo. Se tiver vontade de falar, fala. Eu estranhei isso demais no começo do filme, mas aí eu fui percebendo o que estava acontecendo. E a parte que ficou bem clara pra mim é quando o protagonista, que é o Mark, ele é um rapaz assim, bem mediano, ele não é bonito, ele é um gordinho, baixinho, ele não tem nenhum porte atrativo, mas de alguma forma ele consegue marcar um encontro com um mulherão. Sabe? De alguma forma, eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí ele vai buscar a mulher com quem ele marcou o encontro, ele vai no apartamento dela e ele toca a campainha, ela atende e ela fala, desculpe a demora, eu estava no banheiro, entendeu? Ela fala mesmo. Aí ele só responde de uma maneira totalmente normal, tudo bem. Aí foi que eu saquei, eu entendi a premissa do filme, só nesse momento eu entendi. Que todo mundo fala a verdade sem filtro e sem vergonha nenhuma na cara. E aí, é interessante que ela chama ele para entrar. Olha, eu tô quase terminando de me arrumar, eu vou ali subir, mas pode ser que eu ainda esteja um pouco excitada. Então, é provável que eu termine o serviço. Não se incomode com os meus gemidos caso você ouça. É isso. Eles falam dessa maneira, nua e crua. E aí até ele responde uma coisa mais ou menos assim, olha, essa conversa tá me deixando excitado, talvez esse encontro termine em sexo. Aí ela fala, na cara dele, eu não te acho atraente. Aí, entendeu? É isso. Mas eles vão pro encontro mesmo assim. Chegando no restaurante que eles marcaram lá para poder ter a janta deles, assim quando eles entram, a moça que atende eles já fala a primeira frase, eu me sinto ameaçada por você. Está se referindo à parceira dele, que realmente é um mulherão, sabe? E a moça ali, que tem uma beleza bem mediana, se sente incomodada perto daquela mulher bem bonita. Mas a garçonete já fala isso e já joga na cara dela. Mas é isso, é um mundo que todo mundo fala o que pensa. E isso fica mais claro, se você não entendeu ainda qual é a premissa do filme, no momento em que eles estão sendo atendidos por um garçom, o garçom até comenta, cara, ela é muita areia pro seu caminhão.
O garçom anota os pedidos deles e aí solta a seguinte frase: se eu te passar meu telefone, você me ligaria? E ela só responde no seco, não. Eu gostei. É bom que ninguém se ofende, já tá todo mundo... Não, na verdade, aí é que tá o lance. Eles se ofendem sim, tá? Mesmo que seja verdade ali, nua, crua e seca, eles se ofendem pra caramba. Exatamente como a gente se ofende aqui. Só que lembrando, eles não têm outro jeito de se comunicar porque todo mundo fala a verdade. E nesse trecho, depois de ter visto todas essas cenas, o filme já me conquistou. E eu fiquei pensando assim, rapaz, eu quero ver como é que isso aqui termina. E na minha opinião, a melhor parte do filme é quando ele vai sacar um dinheiro no banco após ter sido demitido do trabalho pelo seu chefe e tudo na sua vida está desmoronando. Então ele vai lá e vai sacar um dinheiro no banco, ele tem uns $300 e ele chega na atendente e a atendente fala: senhor, desculpe, mas nosso sistema está fora do ar. O senhor poderia dizer quanto você tem na conta para que nós possamos sacar para o senhor? E aí, neste momento, dá um gatilho na cabeça dele, acontece um efeito especial, como se ele estivesse transcendendo na mente, alguma coisa assim, e pela primeira vez nós temos um humano que vai falar uma mentira. E ele fala: eu tenho $800 na minha conta, um pouco mais que o dobro do que ele realmente tinha. Nessa hora, quando a moça vai checar no sistema, o sistema retorna, volta a funcionar, e a moça repara que, na verdade, ele tem $300. Mas, mesmo assim, ela fala o seguinte para ele: que estranho, nosso sistema diz que o senhor tem $300. Deve ter acontecido alguma coisa errada. De qualquer forma, estaremos sacando $800 para o senhor. E aí, a atendente entrega $800 para ele. E nesse momento, ele fica perplexo com o que acabou de acontecer. Apesar de ter falado dados que não eram reais, ele foi recompensado com $800 mesmo assim. Mesmo o sistema dizendo que ele estava mentindo, que não era $800 que ele tinha, a atendente entrega para ele mesmo assim. O que acontece? Essa cena do filme mostra que o que as pessoas dizem é verdade absoluta. Mesmo que o sistema diga o contrário, alguma coisa assim. E esse personagem, ele foi o primeiro a dizer a mentira. Então, como as pessoas nesse universo não conhecem e nem sabem o que é uma mentira, é por isso que o protagonista ganhou R$800, mesmo não tendo isso na conta. Olha, eu confesso que ainda não ficou claro pra mim essa situação no filme. Nem eu tava entendendo direito o que aconteceu. Eu juro pra você, eu não tava entendendo. Aí, tipo assim, como assim? Ele falou que tinha $800, mas na verdade ele tinha 300, e a mulher deu $800 mesmo assim pra ele? Como assim? O que tá acontecendo? Só que isso fica muito, mas muito claro em uma cena que eles são detidos por um policial. E a propósito, eu não tinha reparado no filme, mas esse policial é o Edward Norton. Eu não tinha percebido. Enfim, o policial aborda ele dizendo que o senhor estava dirigindo aparentemente sob efeito de álcool e realmente o amigo dele estava dirigindo bêbado. Aí o policial parte para agressão, quer prender o cara. E aí o mentiroso lá só fala a seguinte frase para ele: senhor policial, escute o que eu tenho a dizer. Este homem não está bêbado. Aí pronto. Acaba a briga, o policial pede desculpas pelo mal entendido e sai. Então, aí sim, nesse ponto, você percebe o poder que o protagonista descobriu, que foi a mentira. Basta ele dizer as palavras ali, embora não sejam verdades, e todo mundo acredita, não importa o que ele fala. Não importa o que ele fala. E ele usa esse dom, claro, para poder fazer muito dinheiro. Vai no banco mais uma vez, vai em casa de aposta. Cara, é um filme bem interessante, é intrigante, chama a atenção por causa dessa premissa. Você quer saber como vai terminar. Agora, uma coisa que eu não compro muito é o romance que realmente tem no filme. Só que eu não acho que o filme ele traz o foco como romance, não. Ainda bem. Só é um romance um tanto genérico. Ele começa a conquistar a mina que ele tá afim, aquele mulherão, só por causa da popularidade que ele vai conseguindo. O que é normal.
Qualquer mulher muito bonita vai querer estar perto de um cara que já está vencendo na vida, como é o caso do protagonista. Toda mulher quer isso. Agora eu confesso que o filme tenta puxar para um lado de que não, ela vai gostar de mim pelo que eu sou, apesar de eu ser baixinho, gordinho e sem graça. Não, cara, não vai. Não vai se não tem nenhuma característica atraente. No mundo real isso não existe. Então é por isso que comédias românticas morreram hoje em dia, porque ninguém mais acredita nessas balelas, sabe? Você pode observar, eu lembro que nos anos 90 tinha muito filme de comédia que realmente romantizava a questão do amor interno, de você gostar da pessoa pelo que realmente ela é, essas bobagens, sabe? Não, as pessoas não gostam disso, as pessoas são superficiais. Mulheres gostam de dinheiro e homens gostam de beleza. Simples assim. E é por isso que eu falo que comédias românticas praticamente acabaram hoje em dia. Você não vê muitos filmes falando sobre romance e tal, porque é isso, pô. As pessoas se atraem por isso. É assim que as pessoas funcionam. Não vem com esse negócio de beleza interior. Ah, vai te lascar. É todo mundo utilitarista nesse caramba. Não tem dessa, não. Mulher se conquista com dinheiro e homem se conquista com beleza. Pô, verdade seja dita. Aproveitando que a gente tá falando de um filme de verdades. Mas, embora o filme trabalhe um pouco dessa forma, felizmente ele não se sustenta muito nisso. Ele aborda mais as questões sociais, filosóficas, religiões, e aí faz essas críticas sociais que eu achei muito bacana. E assim, uma coisa que eu me identifiquei com esse filme bastante, principalmente serve até mais de lição pra mim, é porque, como eu sou autista, eu sempre pensei assim, rapaz, como seria bacana viver num mundo onde todo mundo dissesse a verdade. E eu vou falar uma coisa de experiência própria aqui. Por ser autista, por muito tempo, eu presumia que a maior parte das pessoas falavam a verdade. Pelo menos a maior parte. Mas meu mundo desabou. Eu fiquei chocado quando eu descobri, muito tarde isso, tá? Muito tarde, depois dos 20 anos, que todo mundo mente pra caramba pra alcançar algum benefício próprio. Ou pra tentar tirar proveito de alguma situação. É impressionante. Principalmente quem trabalha com vendas aí, se você vê anúncios na internet, acredite, 95% desses anunciantes no YouTube, na internet, mentem, tá bom? E é uma coisa impressionante, leve esse conhecimento para sua vida. Eu fiquei super desconfiado do ser humano desde então, não acredito numa palavra do que me dizem, e isso não foi uma coisa fácil de despertar, você entendeu? Principalmente pro lado das mulheres, minha nossa, como as mulheres manipulam e mentem o tempo todo. E existe uma razão para isso. Como a mulher não tem a força e a razão lógica do homem, a manipulação é a arma principal da mulher. Então sim, as mulheres tendem a mentir um pouco mais que os homens por causa disso. Já é uma questão evolutiva. Elas precisavam dessa característica de manipulação, de mentir, para poderem conseguir o que elas queriam, já que não poderiam usar a força bruta. Mas carrega esse conceito para você em todos os lugares. Todo mundo mente o tempo todo. Você vai ver isso também nas igrejas, que é uma coisa que o filme ressalta também. Vendedor, Ave Maria, vendedor mente pra caramba. Sabe aquela conversa de que cliente sempre tem razão? Isso é conversa, tá? Não existe. Se o cliente tiver razão em algum momento, o vendedor não vai conseguir vender. Entendeu? Porque o cliente ele sempre vai botar um defeito no produto. E aí o vendedor precisa mentir para poder fazer você comprar aquele produto. Faz parte do negócio. E é um filme, assim, que me impactou, mas foi um impacto muito atrasado, porque na época que eu assisti ele, eu não percebi essa importância das mensagens que o filme passava. Na verdade, eu não percebi praticamente nenhuma mensagem no filme, na época. Simplesmente porque na época eu acreditava que a maioria das pessoas ainda falava a verdade, sabe? Quando na verdade é outra história. Então eu só fui me tocar da importância desse filme depois, anos depois de eu ter assistido. Caramba, aquele filme lá, realmente ele passava essas mensagens. Que filme bom, que filme forte. Mas assim, você que tá me assistindo, é sério, adote essa filosofia. Todo mundo mente o tempo todo. E eu lembro quando eu era criança, eu ficava me perguntando assim, que eu era religioso quando eu era criança.
Por que Deus tentou destruir a humanidade na época de Noé? Por que Deus quer trazer o apocalipse no final dos tempos? Por que a sociedade merece tanto perecer? Né? Por que Deus quer castigar tanto a sociedade? Por isso, o ser humano é podre, é egoísta, mente o tempo todo. E eu só fui entender a beleza desse filme anos depois de ter assistido. A beleza da mensagem do filme, porque eu admito que o filme, ele começa com a premissa muito boa, se desenvolve bem até um certo ponto, mas começa a ficar morno, não fica tão interessante assim, da metade até o fim. Até porque ele puxa para essa questão de romance, é um romance que não convence tanto. A Jennifer Garner tá linda nesse filme, e ela é uma atriz bastante carismática para filmes de comédia. Ela funciona bem em filmes de comédia. Mas olha, apesar do filme ter essa falha que vai perdendo força do meio até o fim, ele traz um conceito provocador que compensa qualquer falha de ritmo. É uma daquelas histórias que fazem você rir, mas depois te deixam pensando por horas. E é isso, é essa a minha opinião sobre O Primeiro Mentiroso. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você já ficou chocado com algumas mentiras ditas pela nossa sociedade. Sessão encerrada. Sem mais, vou ficando por aqui. E se tudo der certo, se minha vida não for uma mentira, até o próximo vídeo. Até lá. Se a minha vida não for uma mentira, essa é boa.